Ei, rapaz, para com essa zoada aí. Oxi. Sai daqui. Silêncio. Ela só tinha 12 anos quando foi raptada por ele, o terrível cangaceiro chamado Corisco, também conhecido como Diabo Louro. Fica até o final desse vídeo para você saber como foi a história de Sérgia Ribeiro, também depois conhecida como Dadá. É muito comum ouvir por aí que os cangaceiros entravam para o cangaço depois de terem sofrido opressão do Estado. Às vezes algum parente morria, era assassinado, e aí para buscar vingança o camarada ia lá, pegava em armas e entrava numa filial de um cangaço qualquer. Mas com Cristino Gomes foi diferente. Ele não era pobre, ele era de uma família boa, seu avô era senhor de engenhos. E quem conta isso é Graciliano Ramos, no livro Cangaços. Cristino Gomes poderia ter sido um promotor de justiça, um juiz de direito, mas resolveu entrar no meio do mato. Pegaram um rifle e envergaram a cartucheira para sair assaltando, saqueando, estuprando, fazendo o diabo como era o seu nome. Mas como foi que o Corisco conheceu a Dadá? Um dia, a menina Sérgia Ribeiro estava na sua casa quando esse cidadão, que tinha lá seus 20 anos mais ou menos, apareceu e disse que o pai de Dadá tinha feito uma desfeita com ele. Ninguém sabe muito bem como foi que aconteceu. O fato é que Corisco chegou lá, na casa de seu Vicente, pai de Dadá, e em razão dessa suposta desfeita, pegou a menina como reparação. Carregou a Dadá e a mãe não teve tempo de entregar à pobre criança uma muda de roupa. Ele a colocou no lombo de um jumento e andou um dia inteiro, mais o seu bando, até chegar à casa da própria tia, uma senhora que passou a criar Dadá. Mas isso não foi o pior da história. A própria Dadá, depois de ter ficado já idosa e sair do cangaço e falar abertamente, contou que naquele mesmo dia Corisco a estuprou. Sim, carregou ela para o mato e lá mesmo cometeu esse ato violento. Ele não era peça boa, não. Aliás, é muito comum as pessoas acharem que cangaceiros eram tipo Robin Hoods, mas não era bem assim, não. Um dos maiores especialistas no cangaço, Frederico Pernambucano, diz que o cangaceiro tinha um tal de escudo ético. Como é que funcionava isso? Ele chegava e dizia: "Ah, fulano de tal matou meu irmão, agora eu vou lá me vingar. Ah, a polícia matou meu pai, agora eu vou lá me vingar." E aí se enchia de arma, pegava punhal, pegava faca, fazia o diabo, ia lá, entrava no meio de um bando e dizia que queria entrar ali para se vingar. Só que o que é que acontece? Muitas vezes eles mesmos acabavam adiando essa vingança. Por quê? Porque a vida de um cangaço era uma vida de saque. Uma vida que eles saíam de fazenda em fazenda, extorquindo e saqueando. Por exemplo, o próprio Virgulindo, Lampião, teve a oportunidade de vingar a morte que ele disse que entrou no cangaço para vingar a morte do irmão, do pai, aliás, do pai. Mas ele não fez isso. Por muitas vezes ele adiou essa vingança. Bem, voltando agora à história do Corisco, Cristino Gomes. Outra coisa também que é muito importante levar em consideração é que Corisco, apesar de ser vinculado ao Lampião, tinha seu próprio bando. Lampião foi muito inteligente na Federação dos Cangaceiros. O próprio Federico Pernambucano fala sobre isso. O que era isso? Ele tinha filiais. Era como se fosse assim, bandos e bandos que acabavam fazendo acordos entre si. Ô rapaz, pare. Eita, meu Deus do céu. Vaza. Bora. Unidades com seus próprios chefes que respondiam só ao Lampião. E aí ele evitava, por exemplo, guerras desnecessárias. Essas guerras desnecessárias que acontecem no grande romance de Grande Sertão Veredas. Quem já leu esse livro vai saber a história do Riobaldo. Eu sou fã demais desse livro. No livro do Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, que é o principal, ele faz parte de um grupo de jagunços e esses grupos estão em constante guerra. O que foi que o Lampião fez? O Lampião simplesmente, muito inteligente, conseguiu fazer como se fosse acordos, né? Um cartel. E dentro desses cartéis, quem é que estava? O Corisco. O Corisco fazia parte daquele cartel, né? Um dos cartéis lá do Lampião. E por isso que dizia que eles andavam juntos. E realmente, algumas vezes, eles davam ataques, né? Faziam fogo juntos.
Mas outra coisa também que é importante lembrar é que depois que o Curisco carregou a Dadá, não ficou só nisso. A família ainda teve que sofrer a opressão da polícia. Meu amigo. As forças volantes daquela época não alisavam não ninguém. Porque força volante era assim, você chegava na porta de uma delegacia e dizia, quero ser polícia, quero ser policial, quero entrar na força pública. E aí o capitão lá, o sargento, seja lá quem fosse, pegava e entregava a você um rifle prata amarelo, um Winchester 22, colocava uma boina na sua cabeça ou qualquer outro chapéu, aquela coisa, aquela roupa tudo, e pronto. Era policial. Agora você imagine, não tinha treinamento, não tinha nenhuma espécie de orientação. Tudo que ele tinha que fazer era obedecer ao chefe lá, ao comando. E aí esse chefe, dependesse do que fosse, se era parente do prefeito, do governador, às vezes era até uma pessoa ruim também, de má índole, não respondia a ninguém, não tinha Ministério Público com a atividade de fiscalização como hoje existe, né? A atividade externa, o controle externo do Ministério Público. Atenção, advogado, atenção você, concurseiro, lembre-se disso, atividade externa do Ministério Público no controle das polícias. Sim, não tinha isso. Promotor de justiça só fazia o quê? Denunciar. Né? Naquela época não tinha. Então as forças volantes botavam para lascar no povo pobre. Botava para lascar. E o que foi que fizeram? Quando o Curisco carregou a Dadá, levou ela embora, chegaram os caras da força volante. Cadê a menina? Cadê? O Curisco passou aqui e levou. Disseram que ela tinha ido embora. Tinha ido embora porque quis. Já pensou uma menina de 12 anos? Sair no meio do mundo com um monte de macho em cima de uma mula, de um burro? Não. Mas aí os caras não acreditaram no seu Vicente e a dona Maria, que era mãe de Dadá. Aí começaram a torturar. Foi pancada, arrancaram a orelha do seu Vicente. Essa parte do livro, eu conto lá. Se você for ouvir o meu audiolivro, você vai ver como foi, né? Parece até que eu tava lá, né? Meu personagem estava lá, mas não estava não, mas eu conto. Arrancaram a orelha do seu Vicente. Ele tinha 2 filhos, esses 2 filhos sofreram também com torturas. Enfiaram pontas nas unhas dos meninos, das crianças, com uma malvadeza. Quem conta essas histórias, né? E aos biógrafos, e aí eu agradeço, né? Esses livros maravilhosos que eu pego, leio todos para poder fazer pesquisa para escrever meus romances, é a Adriana Negreiros. Ela tem um livro, Maria Bonita, Sexo, Mulheres no Cangaço, alguma coisa assim. Me perdoe ter esquecido, mas aí você, botando aí Adriana Negreiros, você vai ver. É um livro muito bom, que conta como que era a vida da mulher no cangaço. Né? E aí você tem um susto, porque muito do mito de que Maria Bonita era uma amazona, pegava em armas, um rifle, tal, pá, pá, pá. Isso não existia. Não existia. Elas eram oprimidas também, dentro daquela relação, né, entre cangaceiros e cangaceiras. O próprio Lampião proibia mulheres, né, num bando. Aí um dia ele chegou lá, se engraçou com a Maria de Ideia, né, que era o nome dela. Depois que ela entrou, os outros quiseram também. Aí cada um foi atrás das suas. E aí foi que o Curisco foi atrás da menina Dadá, que estava na casa da tia dele. Lá, né? Teve outro susto, outro pavô quando apareceu lá o Diabo Louro. Né? Isso explica muito bem, deve ser muito bem explicado pela síndrome do Estocolmo, porque a Dadá, que depois que entrou no bando e começou a andar com o Curisco, passou a ter uma relação assim de proximidade, gostar dele, e apaixonou-se por ele, amou. Ela mesmo diz isso em suas entrevistas, né? A senhora já faleceu. E viveu a vida de risco, vida de tiroteio. Uma das histórias que marca essa dupla, né, Bonnie e Clyde do sertão, é que quando o Lampião morreu, foi emboscado na Grota do Angico, o Curisco não estava com ele. Mas ficou sabendo que tinha um vaqueiro, Zé alguma coisa, me perdoe, não lembro o nome. Esse vaqueiro tinha entregue Lampião às forças volantes. E aí ele foi lá na casa do cidadão, pediu para ele fazer um banquete, ele fez. Curisco comeu, bebeu, não sei o quê. E no final de tudo matou o cara. E não só ele, matou a família inteira. Família inteira não, faltou as crianças, que quando ele também ia matar, com requintes de crueldade, degolando, arrancando a cabeça. Você vê um cara desse, é bandido, né? Mas aí o que foi que aconteceu? A Dadá entrou no meio, o filho dela mesmo disse que ouviu dela, que ela botou o revólver na cabeça, o parabéns na cara do Curisco, assim, as crianças você não mata não. E aí o caba velho foi, freou e não matou. E ela salvou e os meninos viveram, né? Tem um filme, né? O Curisco e Dadá, que é aquela versão romantizada do bandido e tal, não sei o quê. Não estou dizendo que as forças volantes não eram bandidas, não tinha também coisas ruins, não. Acabei de dizer que tinha. Mas também a gente não pode
ouvir essas coisas do passado e não tirar uma conclusão crítica de que realmente naquele tempo não existia bonzinho, não existia gente bom. Era tudo ruim, era tudo pedra ruim, era tudo carne de pescoço, era bandido mesmo, tá entendendo? De saquear. Aquele que não desse as coisas a esses bandidos, a esses cangaceiros, perdia tudo que eles iam e levavam, entendeu? Eles chegavam assim e diziam, é isso, quero quero aquilo outro. Não tinha bom para você que tem essa visão de que Lampião e essa gangue toda aí eram os Robin Hoods, esqueça. Bom, e que fim levou o tal do Diabo Louro, né? Esse malvadeza, esse miserável? O que foi que aconteceu? Depois que o Lampião morreu, que foi na época em que Getúlio Vargas iniciou o Estado Novo, que era um Estado ditatorial, ele colocou um interventor aqui, por exemplo, em Alagoas, o Osman Loureiro, que era governador e depois tinha bom relacionamento com Getúlio Vargas e ficou como interventor. E esse Osman, o governador, botou dinheiro mesmo, botou para gerar na força pública para poder fazer essa bagaceira toda com os cangaceiros. E aí eles foram no encalço, pegaram o Lampião, arrancaram as cabeças e tal, mas foram no encalço também do Corisco. Aí eles foram perdendo as forças, né? Os cangaceiros foram ficando mais fracos, cada vez mais a polícia mais bem preparada, né? Sem dar chance deles se recuperarem. E ele foi fugindo, até que chegou na Bahia, foi baleado na barriga. Inclusive Dadá foi baleada na perna, teve que perder a perna. Ela sobreviveu, mas ele não, ele foi para cada peste. Mataram ele e depois arrancaram a cabeça. Esse foi o fim, né, do Corisco, conhecido também como Diabo Louro. Eu vou ficando por aqui, foi só um bate-papo ligeiro sobre a história da Dadá, né, e o Corisco, que aparece no meu livro. Você que não ouviu, vá lá, escute, tá aqui no canal os primeiros capítulos, você vai gostar demais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu e até mais.